Deus é maravilhoso. Abre tua Bíblia aí. Hebreus 11. Dois. Amém? Hebreus 11, 2. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. O que se vê veio a existir das coisas que não aparecem. Vou repetir, o que se vê foi feito das coisas que não aparecem. Pela fé, Abraão ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. A fé de Abel fez com que ele recebesse a aprovação de Deus. Ele deu algo a Deus, ele fez uma obra natural e recebeu uma aprovação de Deus. Por meio dela, também mesmo depois de morto, fala. Ou seja, essa oferta ecoou para a eternidade dele. Pela fé, Enoque transladara para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, obteve testemunho de ter o quê, pessoal? Agradado a Deus. Diga comigo, agradar a Deus, galardoa. Amém? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia que Ele existe, embora eu não veja, Ele é real, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo antigo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ou seja, ele andou pela terra que Deus tinha prometido a ele, sem saber que aquela terra era dele. Habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, ou seja, já sem conseguir gerar, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém de longe saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre esta terra. Porque os que falam
deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como quando deu ordem aos seus próprios ossos. Moisés, pela fé, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, ou seja, Deus a tinha formado. Formoso aqui não é só bonito exteriormente, não, irmão. Formoso é ter sido formado por Deus. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, ou seja, desobedeceram uma autoridade. Para quê? Para cumprir a palavra. Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava ele o galardão. Pela fé adorou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como em terra seca. Tendo os egípcios, foram tragados de todo. Os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, uma prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu paz com os espias. Que direi mais? Certamente vai me faltar tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Amém? Todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Oh, glória! Contudo, não obtiveram a concretização da promessa.
por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, ou seja, ao nosso redor, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, aleluia, o nosso sumo sacerdote, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos. Logo sois bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Ele diz que é um fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vou repetir, separando-se da graça de Deus. Nem que haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos serão contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram, que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala do próprio Abel, como mencionado. Tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não somente a terra, mas também os céus. Ora, estas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas inabaladas permaneçam. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Pastor, tu me trouxe aqui para ler a Bíblia? Sim, foi isso mesmo. Amém? Amados, eu não sei a percepção que vocês tiveram em ler um trecho desse das Escrituras, mas a percepção que eu tenho dentro do meu coração é que Deus espera coisas muito maiores do que aquilo que temos oferecido a Ele. Amém? Nós vemos homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós, só que numa aliança totalmente inferior à que vivemos hoje. Uma aliança cujo quem tocar no monte será apedrejado, com juízos ali quase que imediatos. Mas nós vemos homens andando pela fé de um jeito que hoje a gente não vê muitas vezes a igreja andando, né? A palavra é clara quando diz que nós devemos andar no Espírito. E qualquer coisa fora disso, amado, é pecado. Qualquer coisa fora disso, você não vai estar andando no melhor de Deus. Andar no Espírito é você ser naturalmente uma sombra de tudo aquilo que Deus depositou dentro de ti no Espírito. Você ser uma imagem, um reflexo do próprio Deus andando aqui na terra. Deus espera isso de você. É esse tipo de manifestação que Deus está aguardando que os seus filhos andem. Nós não podemos, amado, estar sendo guiado ou promover coisas aqui na terra de forma natural. Porque música por música, você vai encontrar em todo lugar, irmãos. Às vezes o mesmo louvor, talvez mais bem executado em algum outro lugar. Mas não é isso que Deus está recebendo de nós. Amém? Deus está recebendo de nós a nossa resposta a Ele. Deus está recebendo de nós, amado, o nosso coração, a nossa fé envolta em entendermos que nós estamos nessa condição diante de Deus. Ele disse que abalaria a terra para remover as coisas abaladas. Quando isso aconteceu? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio, Ele veio justamente remover a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele veio estabelecer um novo tempo para nós. Para quê, amados? Para que a gente se relacione com Deus ainda por meio de rudimentos? Não. Para que a gente sirva a Deus no Espírito. Isso daí, amado, é um nível mais profundo em Deus. Essa semana nós estávamos ensinando na Superclasse sobre doutrinas da Bíblia. Foi tremendo, por sinal. Mas todos aqueles assuntos, a Bíblia diz que ainda é básico, é inicial, é um leite. É rudimentar. E o que pega, amados, é que muitas vezes os crentes que aqui estão não sabem. Se nós esprememos, a pergunta é: o que é isso? Não sei. O que é isso? Não sei. Está errado, irmãos. Porque se fosse uma coisa natural, você sabia. Se fosse algo a respeito das coisas terrenas, você sabia. Mas das coisas celestes, os princípios, você não sabe? Está errado. Irmão, naturalmente o que aparece, nada é impuro em si mesmo. Uma cadeira é uma cadeira. Dinheiro é dinheiro. Música é só música. Amém? A diferença está na intenção e no propósito com o qual fazemos as coisas. A intenção e a diferença vai estar quando nós andamos pela fé no Filho de Deus. E pela fé, amado, não é uma fé morta, onde professamos só com a boca e nossas ações estão longe do Senhor. Não, Deus Ele quer, amado, que o céu e a terra se encontrem conosco. Ele quer que todas as ações que nós tenhamos, nós saibamos ministrar ao Senhor, irmãos. Como é que
se ministra a Deus, irmãos? É só dando coisas para Ele? É só sacrifícios vãos, andar de joelho daqui para o centro? É assim, irmão, que serve a Deus? Não. Embora servir a Deus possa envolver sacrifícios, possa envolver coisas naturais, mas essas coisas naturais que aparecem, irmãos, não podem ser meramente físicas, elas têm que partir do reino do Espírito. Elas têm que partir daqui, da onde o Senhor diz que onde viria a fonte da vida. Quando nós estamos aqui reunidos como igreja, e uma pregação como essa que eu estou trazendo aqui com muito temor diante de vocês, não é algo, amado, que eu acho que eu deveria dizer. Não é algo que eu fiquei em casa olhando naturalmente da minha mente, dizendo, se eu disser isso aqui vai empolgar o povo. Ou se eu disser isso daqui eu vou manipular o povo. Se eu disser isso daqui o povo vai me obedecer. Não, irmão, eu não estou buscando isso não. O que eu busco é o que eu ministrei hoje pela manhã. O fruto que aumente o teu crédito diante de Deus. O que eu busco é que você comece a servir a Deus em espírito e em verdade. Não por meio de figuras, de sombras, me perdoe, até de congressos, de campanhas, porque eu posso fazer várias campanhas aqui. Eu sei que um ou outro talvez entenda o propósito daquilo, mas irmão, não é isso que Deus espera de nós. Eu não sei se vocês estão compreendendo um pouco do que eu estou dizendo, porque isso é um assunto um pouco mais fundo. Esse assunto é o mesmo assunto que você vai entender porque Jesus foi sumo sacerdote, já que Jesus era da tribo de Judá e não era da tribo de Levi, a qual Deus atribuiu o sacerdócio. Naturalmente o cara olhava para ele, não, esse daqui não pode não, porque fisicamente esse guerreiro aqui, ele veio da tribo de Judá, Deus não atribui sacerdócio da tribo de Judá. Isso, aliás, foi um dos argumentos que usaram contra Jesus. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Pode olhar, meu irmão, Deus não levanta profeta de lá, não. Meu irmão, dessas pedras aqui Deus pode fazer pregadores. A palavra tem se nós nos calarmos, Deus vai fazer as pedras clamarem. Não vamos limitar o poder de Deus, amado, por conta da nossa incompreensão ou por conta da nossa vida carnal. Embora, amado, tu aprendeu o jeito de falar, paz do Senhor, irmão, varão, em nome de Jesus. Meu irmão, isso aí pode ser qualquer palavrão, me perdoe a palavra. Qual a diferença se for só o som que sai da boca? O importante não é o som não, irmão. Palavras, ela tem que ter significado dentro dos nossos corações. Então, não adianta eu chamar alguém de irmão aqui se eu não tratá-lo como irmão e não estiver pronto para socorrer as necessidades dele. Isso foi o que Tiago bateu dentro da igreja. Não, a gente considera irmão, mas vê o cara padecendo. Não, vai lá, Deus vai te ajudar. E meu irmão, e quem é que Deus vai usar? Não é os filhos dele nessa terra, não? Se tu tem como com que acudir, por que não vai lá tu e não supre essa necessidade? A tua fé está morta, tu diz crer, mas não faz. Ele diz, espera aí, que eu vou fazer, e tu vai ver o que eu vou fazer, e com a minha fé, tu vai ver no que eu creio. Amado, nós temos que elevar os nossos níveis de serviço a Deus. Pastor, tu é muito insatisfeito, pastor, para tu nunca está bom. Meu irmão, enquanto eu não tiver uma paz, e não chegar numa profundidade assim tremenda, e eu sei que eu nunca vou chegar no fundo, né? Porque Deus é inesgotável, meu irmão, sempre nós vamos continuar correndo. Amém? Nós não vamos se cansar. A palavra acabou de dizer que são caminhos retos que Deus tem para nós. Nós vamos avançar, nós vamos mergulhar. Mas eu percebo que Deus está querendo de nós, como filhos, um nível de vida diferente daquele que estamos oferecendo a Ele. Um nível mais profundo. Um nível, de fato, que eu não seja uma pessoa aqui dentro e sai por aquelas portas, parece que esqueço que sou crente. Parece que entra outro carapuço, parece que a mentalidade desliga de crente, agora desliga de homem do mundo, de homem natural, que só pensa nas minhas conquistas, nos meus prazeres, no meu estilo de vida. Meu irmão, um estilo de vida totalmente contrário ao que a gente acabou de ler nas Escrituras. Homens vivendo uma aliança inferior à nossa, preferiram sofrer o opróbrio de Cristo, né? Porque ali eles estavam andando pela fé, ali eles viam, eles contemplavam algo pela fé. Ele não via fisicamente, mas ele via espiritualmente, ele via no reino do Espírito, ele recebia e acreditava, e nós vimos os resultados, irmãos. Subjugaram reinos, fecharam a boca de leões, parece uma loucura, mas andaram pela fé obtiveram o que a Bíblia chama de bom testemunho. O bom testemunho é Deus olhar para a tua vida e te agradar,
E não é só o fato de pegar todo o teu dinheiro e sair distribuindo, não, irmãos. Não é porque tem gente que só olha aquilo ali, só aquela ação. Meu irmão, comer carne pode ser pecado ou não. Receber, dar dízimo também, sabia disso? Depende de onde vem o teu dinheiro. Não, mas eu estou dando a Deus. Muito bem, roubando os outros. Então não é o dinheiro pelo dinheiro, mano. Não é o fato, não é o ato, não é o simples. É o que está por trás do negócio. Nós não devemos julgar as coisas pela aparência, mas pela reta justiça. Quando vamos servir a Deus, amado, nós temos que servir a Deus em espírito, mais uma vez, e em verdade. Pastor, ele fala de adoração. Meu irmão, Paulo diz aqui claramente no livro de Romanos. Claramente, abertamente, irmãos. Romanos 1:9. Ele diz claramente aqui, no 8 ele diz, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, essa igreja aqui, a qual ele estava falando, meu irmão, o povo conhece eles como crente. E ele diz, porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, Deus a quem sirvo no meu espírito, mais uma vez, Deus a quem sirvo no meu espírito, no tocante ao evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ou seja, pregar o evangelho pode ir para todo canto e pregar, mas meu irmão, aprenda a consultar a Deus para as coisas. É isso aqui que ele estava dizendo, ó. Eu quero, mas primeiro eu vou saber se é o tempo oportuno para eu ir. Esse tipo de vida com Deus é para toda a igreja, não é só para alguns não. Não é para você ficar ligando para o pastor, pastor, tu acha que é de Deus eu fazer isso? Misericórdia, meu irmão. Tu tem acesso a Deus, ora. O problema é que tu quer igual tomar um remédio para dor de cabeça. Em vez de tu passar um tempo crendo, talvez perseverando, confessando, às vezes tu quer uma coisa imediata, tu quer algo rápido. E você vai ter que aprender, amado, que a tua resposta, o final das tuas orações, ela está em Deus, ela não está em coisas naturais. Nós temos que aprender a andar, amado, no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, ou no Espírito, também devemos andar no mesmo. Andar no Espírito, pastor. O que é andar no Espírito? É eu só fazer o que eu vejo o Pai fazer. É eu só falar o que eu vejo o Pai falar. Que bicho radical. Está muito radical. E tu acaso não leu não o trecho da Bíblia comigo? Porque a ideia de Deus foi muito bem descrita aqui, irmão. Primeiro Deus corrige. Deus quer que nós estejamos submissos ao nosso Pai Celestial. Amém? E o que Ele quer com a gente é que a gente ande santo como Ele é santo. Em todo o nosso procedimento. Em tudo, irmão. Em toda a área. Ah, vou construir isso, vou fazer aquilo. Jesus já disse, né? Primeiro consulta a Deus, cara. Consulta ao Senhor que tu vai ser mais bem sucedido. Consulta ao Senhor. Se é o tempo para aquilo. E aí tu quebra a tua cara depois e ainda fica culpando a Deus. Amado, andar no Espírito, dentro de um culto como esse, é ter esse tipo de sensibilidade. E os ministros aqui dessa igreja vão ter que ter essa sensibilidade. Senão eu espremo, eu vou falar, eu vou mandar descer. Aqui, meu irmão, a responsabilidade que você tem como filho e como ministro de Deus aqui nessa casa, meu irmão, vá buscar Deus, vá jejuar, vá orar, rompa, bora, rompe o natural. Se for para escutar música, eu boto um CD. Eu boto um CD, meu irmão, é mais bem gravado. O que eu quero não é só a música em si, a excelência no que aparece. Todo filho de Deus vai ser excelente nas suas obras. Mas o que eu quero, amado, é que a gente entenda a ministrar a Deus de forma que a gente atraia o céu para a terra. Que quando a gente pega no microfone, a gente não fica aqui catando, vendo o que é. Não, meu irmão, eu sou um ministro de Deus, sou um dispenseiro dos mistérios de Deus. Meu amigo, quando eu subir aqui, eu já estou pegando é fogo. Subiu aqui os teus olhos, meu irmão, tua ação e a tua atitude agora tem que ser em Deus. Ah, pastor,
Mas tu está querendo demais. Estou mesmo. Não quero, essa obra não é comum, Deus já falou várias vezes. Amém? Essa obra aqui é uma obra, amado, de fervorosos no Espírito. E a Bíblia diz que nós somos fervorosos servindo a Deus. E nós servimos a Ele no Espírito. Amém? Em verdade. Se é para ministrar a palavra, bora. O que Deus te disse? Medita. Eu não quero que tu vá para o YouTube ou tu bota uma inteligência artificial, cria um esboço todo bonitinho e só siga aquele esboço. Não. O que Deus te disse a respeito disso? Isso daí está vivo na tua história? Por quê, meu irmão? Com a inteligência artificial, se for isso, eu boto ela para pregar para vocês. Talvez ela ensine até com mais precisão fatos históricos. Sabe tudo, o banco de dados todo preciso. Mas, meu irmão, andar no Espírito tem a questão da fugacidade do momento. O quê? O imediatismo é agora, meu irmão. Deus vai falar, é agora. Amém? Eu posso ter aqui minha estrutura, eu posso ter o meu estudo, e eu devo estudar a palavra. Eu devo não ser um atrapalhador, mas um cooperador de Deus. Então eu devo ter realmente um acervo, ter aqui coisas na minha cabeça, né? Não é errado, irmãos, eu estudar a palavra de Deus, e talvez até me ver, vislumbrar, não, quando é isso aqui para ministrar, eita, fica top, eu vou usar esse versículo na minha pregação. É errado? Não, irmão, não é errado não. Sabe quando é que se torna errado? Quando eu uso esse versículo pela minha própria vontade, não pela vontade de Deus. Ou seja, o momento de usar aquele versículo é Deus quem vai dar a oportunidade, porque nós estamos sendo guiados por Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É Deus quem está movendo as nossas vidas. Nós estamos só naquela correnteza do Espírito e seguindo, irmão. Então, muito bem. Tem muitos versículos que eu já li, que eu disse, eita, isso aqui é poderoso, né? Que falou tanto comigo que eu queria partilhar para a igreja. Agora, porque falou comigo, eu devo partilhar para a igreja? Não, irmãos, nem tudo. Tem um assunto mesmo que Deus falou muito comigo hoje, o dia todinho. A respeito de Melquisedeque. E coisas tremendas que o Espírito Santo parece que começou a lavar meu interior. E eu, meu irmão, dirigindo, indo para Tianguá, e agora, como é que eu anoto? Eita, eu não posso esquecer desse negócio não. Sabe quando tua mente ela fica observando? Observando o que está acontecendo? Meu amigo, isso é uma característica de quem está andando no Espírito. Quando você ora em outras línguas, o que é que acontece com a tua mente? Ela fica infrutífera. Ou seja, não é o fruto dela. Não é ela que está produzindo as palavras. Ela fica o quê? Observando. Eu não sei se aconteceu com vocês. Pelo menos comigo eu vou dizer como é. Quando a gente está naquele êxtase espiritual, naquele fervor, meu irmão, a língua vem imediato. Parece que entrou uma conexão entre a minha língua e o meu espírito. E é coisas tão assim que na minha mente eu fico maquinando. Eu disse, eita que palavra doida, eita que não sei o quê, eita que isso aqui. Aí depois começa a vir o quê? Muitas vezes, sentidos daquilo que eu estou orando. O que é isso? Deus vai falar conosco de onde Ele está, irmão. Se quando eu oro em línguas, e eu oro, minha mente fica infrutífera, e em espírito eu falo mistérios a Deus, andar em espírito como é, irmãos? É eu ficar toda hora meditando, assim, maquinando como se partisse daqui o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Não, meu amigo, eu passo o controle para o Espírito. Amém? E muitas vezes a nossa mente ela vai estar observando, vendo e ajudando, cooperando com Deus. Nós temos que ser cooperadores de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 3. De Deus nós somos cooperadores. Amém? E não só cooperamos com Ele, como também Ele trabalha em nós, porque Ele nos chama de lavoura de Deus. Nós somos uma lavoura de Deus. Deus está lavrando a nossa vida. Ele está cultivando, Ele está botando as sementes que Ele quer. Nós vamos ser o quê? O que diz em Isaías 61. Amém? Nós vamos ser um jardim diante de Deus. Conhecidos por Deus como carvalhos de justiça. Ele vai tirar aquilo que é infrutuoso. Amém? E vai colocar aquilo que é sólido. É assim, amados, a nossa estrutura em Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas a Bíblia diz que atendendo ao tempo decorrido, você deveria talvez ter um tipo de crescimento. Deus espera que com o passar do tempo você cresça, não estagne nem retroceda. Nós sabemos que o morno é aquele que retrocedeu. Ele será vomitado da boca de Deus. Nenhum de nós aqui pode ser morno, irmão. E morno não é
Não é simplesmente, amado, eu estar numa rotina natural. Sabia que tem gente que tem uma rotina natural? Parece até como se fosse um remédio de pegar aqui a Bíblia e começar a lê-la. Mas lê aqui, mas parece que não pratica, ela não desce para cá. Sabia que a palavra de Deus, se ela não descer para o teu coração e ela não fazer parte de ti, ela é infrutífera, o diabo vem e rouba ela depois? Não é o ato religioso de uma reza, irmão, de uma repetição diante de Deus. Não é isso, irmãos. É algo mais profundo. É andar com Deus. É você chegar no teu negócio, tu olhar para o teu negócio, para a tua estrutura e tu ver, meu irmão, eu vou andar com Deus. Aqui é um reflexo de Deus. Aqui não é Deus. Esse altar não é Deus. Essa igreja não é Deus. Porém, amado, ela é movida por homens de Deus. Então o que vai aparecer aqui, a imagem que isso aqui vai mostrar, essa casca, ela tem que ser gloriosa. Amém? Porque nós somos inspirados por Deus. Então, meu amigo, se Deus te inspira e muda a tua história, todas as tuas ações vão começar a refletir Ele. Nós vamos ser como um jardim, como aquele Éden, meu irmão, que foi plantado. Do jeito que o homem lavrava o solo, a fim de que as coisas brotassem, assim Deus também trabalha em nós, nas nossas vidas. Do jeito que tinha um rio que regava aquelas águas, assim também o rio de Deus rega as nossas vidas. Mas tudo isso, amados, são coisas abaláveis. Porque eram coisas naturais, física. E a carne não pode herdar, amado. O natural não pode herdar. Esse mundo físico, ele não... Como é que eu vou dar algo que já é de Deus? Me diz aí. Não, eu vou dar isso aqui a Deus. Ele, meu irmão, e tu fez isso como? Quem foi que te deu inteligência, força, sabedoria para fazer? Tá bom, não vou nem cobrar isso, vou cobrar só a respiração. O fôlego que tu usou para fazer. Então, dar algo a Deus não é uma mera representação de dar um valor ou uma quantia. É você dar algo que representa um sacrifício dentro do teu coração. Ah, estou dando do que sobrava. Não vale, porque o que não vale não é a quantidade. Ah, então eu vou dar pouco. Também não vale, irmão. Deus sabe o quanto tu pode. Tem que ser algo que te custe. Quando você vai fazer algo para Deus, meu irmão, tem que realmente representar algo. Não, pastor, eu vou dar porque tu está me forçando. Não, não dê. Se você não tem um entendimento para isso, não faça. Você só entre em questões onde você tem fé suficiente para operar naquilo. Isso é a orientação que eu tenho para dar para vocês. Se vocês entrarem em situações e em questões da vida de vocês que vocês não têm um nível de fé para operar naquele nível, você vai ser derrotado. E ainda vai culpar a Deus. Ah, Deus, eu fiz do jeito que a tua palavra disse. Meu irmão, os discípulos também fizeram na hora de expulsar o demônio daquela criança e eles não conseguiram. Deus não disse que eles imporiam as mãos, eles curariam. Ele enviou 70 discípulos de 2 em 2. Vocês vão curar, vocês vão ressuscitar. E aí quando os discípulos pegaram, viram um caso, opa, esse aqui eu sei fazer. Meu irmão, não é um ato natural. Não é um ato natural. Nós servimos a Deus diferente daquele povo do Antigo Testamento. Eles obtiveram promessas para o tempo deles. Contudo, não obtiveram a conclusão final. Que afinal, lógico, é estar no Monte Sião, na cidade do Deus vivo. Amém? É ter nascido de novo, que é coisa que nenhum deles nasceram. É ser a habitação do Espírito Santo. Não é um templo. Eles faziam um templo, um tabernáculo, uma casa. Para quê? Porque aquilo era uma figura. Se era uma figura daquilo que tem no céu, Deus respondia na terra. Deus está no céu? Tá. Ele tem um tabernáculo e um templo? Tem. Moisés, tu vai fazer um para mim conforme a imagem que eu vou te mostrar. Ele pega e constrói um. Quando ele constrói um, porque esse se assemelha àquele, debaixo de uma palavra de Deus, esse foi abençoado. Mas se fosse de Deus, até hoje estava de pé, irmão. Se fosse Deus, não passaria. Aquilo ali foi dado como um guia para aqueles homens naquela situação. Por quê? Porque eles creram em Deus e obtiveram o testemunho diante de Deus. Deus se agradou das obras deles. E Deus disse, não, eu não vou deixar eles desse jeito. Eu vou dar aqui elementos onde eles possam se relacionar comigo. Nem que seja por meio de figuras. Pontos de contato de fé no mundo.
abençoou um cajado, entre outros elementos, uma arca. Deus aparelhou uma arca. Nessa arca tinha uma simbologia clara do crente, claríssima, clara do Filho de Deus. Dentro tinha o bordão de Arão que floresceu. Esse mesmo bordão aqui que ele se apoiou. Amém? Que coisa linda que a Bíblia fala. Algo morto voltou a florescer. Como é que algo morto, meu irmão, floresce? Isso era uma figura clara do novo nascimento, irmão. Figura claríssima. As tábuas da lei dentro da arca. A lei do Senhor nos nossos corações. Aquilo tudo era uma figura. Por mais que eles quisessem, eles não conseguiam. Por mais que eles se esforçassem, não dava. Eles ministravam com sombras, com figuras, com tipos, com rudimentos. Todos eles foram abençoados, é claro. Todos eles receberam ali uma glória. E obtiveram ali resultados. Subjugaram reinos, como vimos. Fecharam a boca do leão. Tiveram de volta os mortos. Mulheres receberam, foi dado o poder de ser mãe. Prosperaram. Andaram pela terra e prosperaram nessa terra. Mas andaram pela terra como se não fossem da terra. Porque eles andavam pela fé em Deus. Eles andavam nessa terra, mas o que movia as ações que eles tomavam não era o olho. Não era o desejo natural pelas coisas naturais. Era o que, irmãos? Estabelecer e alcançar esse tempo em que vivemos. Esse tempo agora, onde o Espírito Santo foi dado. Dado. O Espírito Santo dado para morar dentro de nós. Porém ignorado na maioria das vezes. Ignorado. Ignorado tanto que quando tu está andando lá naqueles pecados que tu sempre costuma fazer, ele está lá assistindo e tu não se importa. De abrir tua boca para falar besteira. De muitas vezes ver o que não se deve. Por que tu faz isso? Porque tu não tem a consciência. Tu não liga para isso. Se de fato tu ligasse, tu começava a considerar mais atentamente esse tipo de comportamento. Pastor, tu quer que eu fique fanático? Não, irmão, não quero que você fique fanático, não. Eu quero que você viva. Eu quero que você tenha uma vida para a glória de Deus. Eu quero que Deus olhe para você e tenha o mesmo prazer que Ele tinha com Cristo. Este é o meu filho em quem me comprazo. Nele está o meu prazer. Isso exclui de problemas? Não. Dificuldades? Não. Mas é alguém que aprendeu a se fortalecer em Deus. É alguém que diz, a minha fortaleza vem de Deus. E não é usar Deus como uma espécie de amuleto da sorte. Não, eu tenho Deus. Eu tenho Deus, mas só usa... Deus, está vendo isso aqui? Anda. Meu irmão, Deus não é uma imagem de escultura não, irmão. É Deus quem decide o que tu vai fazer. Não é tu que chama Deus para as tuas batalhas, não. Às vezes tu entra em guerras e depois chama Deus, grita, Deus me acode. Meu irmão, Deus só se responsabiliza naquilo que Ele envia. Formosos são os pés daqueles que são enviados pelo Senhor. Amém? É tempo de nós crescermos. É tempo da gente começar a pensar diferente. Se nós queremos cultos gloriosos, não pensa que isso vai vir, cair automaticamente. Não, meu irmão. Nós já estamos com idade para trabalhar. Trabalhar, meu irmão, pela comida que subsiste para a vida eterna. Nós está na hora de trabalhar, de começar a jejuar mais, da gente pegar tempos de oração em línguas diligentemente. Tua carne vai estribuchar. Não quero, não vou, é demais. Fiquei muito feliz com os irmãos hoje, no culto pela manhã. Feliz demais. Quando eu olhei, tinha uns remanescentes, não eram muitos, mas tinha. Depois de 3 dias, estavam lá. Foram para o culto de manhã, foram para o culto também à tarde, e tem uns que ainda estão aqui à noite. Parabéns para vocês. Vocês estão andando no caminho da justiça. Vocês estão buscando o principal. Aprendam que todo culto é uma oportunidade de nós recebermos algo de Deus. Não estou falando de algo meramente natural, planejado pelo homem, mas eu falo de algo espiritual vindo de Deus. Amém? Todo culto é uma oportunidade. Ah, pastor, eu estou num culto, numa igreja que nem
todas pensam como tu pensa, sim, mas se tu for, Deus te alcança. O Espírito Santo está dentro de ti, ele pode personalizar cada palavra. Meu irmão, você se surpreenderia do jeito que o Espírito Santo me ensina. Às vezes eu olho para uma planta, eu olho para um pássaro, para uma cadeira, inspirado. A questão é essa, é andar inspirado por Deus. E tu começa a vir entendimentos que não são naturais, que não tem em livro nenhum. Não tem. Mas são segredos de Deus, com bases na sua palavra, que é eterna. A palavra de Deus, amado, ela só apareceu há pouco tempo, mas ela sempre existiu. Amém? A palavra de Deus, ela já foi estabelecida antes. Deus vela para cumprir a sua própria palavra. Ele levantou a palavra dele acima dele. Tudo que vemos é resultado da palavra. Deus disse e fez. Foi, é. E nós amamos promessas. Não, mas promessa é uma palavra, irmão, vinda de Deus, ao meu respeito. E tu quer só o cumprimento de promessas pessoais simples, ou tu busca a pátria superior, aquela que vai descer? Eu estou buscando isso, irmãos. Não estamos buscando coisas físicas, naturais, embora teremos o melhor dessa terra, como sempre digo. O que vai aparecer é glorioso, sempre. Ora, se Deus tudo que faz é glorioso, bonito e perfeito, por que a gente, como filho dele, vai fazer o que não presta? A gente vai fazer o que presta. O mundo vai ficar admirado. O mundo vai olhar e dizer, meu irmão, esses caras são bons demais no que faz. É. Aí eles vêm ver o segredo. O segredo é a oração. O segredo foi tempos de consagração na presença. O segredo é a gente cultuar a Deus em espírito. Amém? O segredo é esse. Esse é o segredo. O segredo para qualquer ministro, em qualquer área, inclusive para receber alguém ali fora, amado, não vai estar numa mera instrução natural. Se fosse assim, eu poderia trazer um recepcionista melhor do que você. Se fosse só, oi, tudo bem? Meu irmão, isso não transforma pessoas. Pode ser só aquele cartão de visita, aquele enfeite, aquela propaganda. Mas uma propaganda para um remédio que não funciona. Agora vai, fica cheio do Espírito Santo ali. Chegou alguém, tu já olha, meu amigo, vem logo, é um raio-x. O cara chega triste aqui dentro, tu ó, do Senhor vem a alegria. O cara, meu irmão, nunca ninguém falou comigo desse jeito. Que história é essa? Tu está sabendo da minha vida como? É assim que funciona. Amém? Quem vai estar com as crianças tem que ser no mesmo princípio. Quem vai estar servindo no som, mesmo princípio. Não é só uma excelência natural. Ele vai ter que perceber em Deus o que Deus quer fazer no ambiente. Amém? Quem está na luz, do mesmo jeito. Se fosse na luz, eu boto no automático aí. Fica piscando luz igual uma boate, meu irmão. Não é isso que buscamos. Amém? Não é também um mero design. Não. É uma inspiração divina. E você respondendo ao que você é espiritualmente. Amém? Tudo que você for fazer, você vai fazer com o melhor que você tem, com a força que Deus supre. Faça com a força que Deus supre, e você vai ser bem sucedido. Vai criar filhos, faz com a força que Deus supre. Vai organizar a tua casa, faz com a força que Deus supre. Pensa, Deus, como é que tu quer essa casa? Essa semana mesmo, esses dias eu estava conversando com a Maria sobre, e expondo um pouco, estou querendo trocar meu carro, falei já há uns dias aí estava vendo, pesquisando, e aí a galera fica curiosa, e aí pastor, qual é o carro? E aí pastor, qual é não sei o quê? Eu falei para a Maria, Maria, é o seguinte, embora eu tenha condição de pegar talvez esse carro aqui, eu vou submeter isso a Deus. Falei ou não falei? Vou submeter a Deus. Por quê? Porque não, se for um Fusca, é um Fusca. Bora, um Fuscão aí. Jesus usou um jumento, por que ele não pediu um cavalo? Não podia chegar de carruagem? Não existia carruagem na época, irmão? Ou ele não podia pegar 4 pessoas e ir levando ele, igual um sultão? Ele não era o rei. Não era não. Não é o rei. E por que ele montou num humilde jumento e entrou? Porque, meu irmão, ele só fazia o que viu o pai fazer. Ele só dizia o que o pai dizia.
Nós temos que aprender a ser assim. Vocês estão começando aí, estão a vida, talvez os mais jovens, né? Submetam o caminho de vocês a Deus. Não fiquem ludibriados, que vai dar dinheiro, que vai dar isso. Dinheiro Deus traz. Se tu for bem sucedido naquilo que Deus te confiou, vai ter recurso. Não vai faltar recurso naquilo que Deus designou e no propósito que Deus estabeleceu para ti. Amém? Não falta. Pastor, tu está dizendo que eu não vou precisar me esforçar ou fazer nada, vai precisar fazer e se esforçar. Mas a força, a energia vem de Deus. Então vai ser fácil. Aí tu, rapaz, eu nunca pensei que era tão fácil. Por quê? Porque tu não está fazendo a tua força. Tu está fazendo com a força que Deus supre. Amém? Deus, Ele é poderoso para suprir a tua vida. Oh, glória. Aleluia. Tá bom. Amém? Vamos ter isso. Vamos realmente, seriamente. Para, eu vou tirar tempo. Vou ficar com Deus aqui até Deus falar comigo e me inspirar no meu trabalho, na minha vida, em algo. Aleluia. Vamos ficar de pé, povo. Oh, glória. Oh, Deus bom. Amém. Curva a tua cabeça. O Ministério de Música vai estar aqui comigo em cima. E eu quero que você simplesmente tire um tempo para fazer isso que nós falamos. Uma consagração. Amém? Tira um tempo de consagração. É o teu tempo com Deus, irmão. O teu culto é a Deus. Ministra a Ele agora. Tenta localizar a tua vida. Se há porventura alguma coisa em Deus, né, que Deus olhe para ti que Ele não se agrada, ou coisa que você fez ou deixou de fazer, ou talvez um retrocesso na tua vida espiritual, coloca diante do Senhor. Pede, clama. Ele vai te responder. Amém? Deus é aquele que nos responde. Oh, aleluia. Se eu fosse você, fazia exatamente o que a Maria está fazendo. Ora em outras línguas. Se enche do Espírito, ferve na presença do Senhor.
pela tua condução dessa reunião. Obrigado porque tu és o Senhor das nossas vidas. Então nós temos liberdade. Nós andamos em novidades de vida. Nós andamos com coisas lícitas na nossa frente. Mas nós faremos somente o que convém. Tudo é possível. Mas nós colocaremos a nossa fé somente naquilo que o Senhor designar. Obrigado, Pai, pelo todo o esforço e diligência que nós fazemos, Pai. Porque é o Senhor que nos dá forças. Obrigado pela vida de cada ministro dessa igreja. Obrigado por cada um crescendo, por cada um avançando. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor, porque eles vão despertar cada vez mais espiritualmente, vão mergulhar. Os olhos deles serão os teus olhos. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por cada um que o Senhor trouxe, Pai. Por cada um que o Senhor trouxe. Eu declaro, Senhor, agora uma mudança de rumo, um aperfeiçoamento. Oh, glória. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Aleluia, amém.